uma das maiores operações que a gente tem no Brasil no iFood, e estamos com o Antônio Mendes, um dos fundadores dessa operação. Um prazer enorme. Obrigado por receber a gente. A organização é boa, a gente tem um time de PCP que planeja 4 muito mil bem. refeições por dia, é isso? É, E hoje são quantas unidades? são 7. Cara, eu já cheguei a ter 10 peixeiros aqui, esse lado era só pia, a gente abria umas 15 caixas de salmão por dia, dá mais ou menos, cada caixa tem 30 quilos. Fiz o École Grégoire Ferrandi, é um curso no coração de Paris, super concorrido. No setor de gastronomia é algo muito delicado, né? Então fala um pouquinho dos grandes números pra gente. Em média, a gente tá faturando 7 milhões. Esse ano vai fazer 100 milhões, então. É, quase lá. Para quem quer começar a empreender, para quem quer gerir melhor a própria empresa, o que você daria de receita do seu negócio? Quais são os pilares que você vê que sustentam o seu sucesso e o sucesso da Papila? A gente vai conhecer hoje uma das maiores operações do iFood aqui em São Paulo. Eu convidei o Antônio Mendes para participar do Receita de Negócios, que é um dos fundadores do Papila. Para quem conhece o Papila, tem vários tipos de gastronomia diferentes, poke, hambúrguer, sushi. E a gente vai conhecer por dentro da operação, conhecer um pouco mais da fábrica, da história, de como tudo aconteceu. Então, vem com a gente. Pessoal, chegamos aqui na operação do Papila, uma das maiores operações que a gente tem no Brasil no iFood, e estamos com o Antônio Mendes, um dos fundadores dessa operação. Um prazer enorme. Obrigado por receber a gente. Pô, é uma honra receber vocês aí. Que bom que vocês vieram aí conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Muito bom. Eu sou um fã assíduo não só do Antônio, mas também do Papila. Até antes de conhecê-lo, eu já pedia bastante. E a gente vai conhecer um pouquinho da estrutura, entender a história por trás, entender o conceito de Dark Kitchen e falar sobre empreendedorismo e gestão. E agora com uma gastronomia de fato real acontecendo aqui. Aqui, como é que funciona? Porque eu tô vendo que tem uma televisão, tem um espaço aqui. Como é que é mais ou menos a operação acontecendo aqui? Boa. A gente tem um sisteminha interno que a gente criou e ele mudou a nossa vida. Por quê? A gente criou essas 3 telas aqui nessa unidade. Ela está fazendo em média 1.000 pedidos o dia inteiro. Então, no fluxo, a gente precisa ter uma organização. Sim. E aí aqui é igual um aeroporto, pedido em preparo e pedido pronto. Então, quando o motoboy chega, hoje ele já tem a cultura e já aprendeu que aqui tem isso daqui. E se eles respeitam a tecnologia, cara, a operação flui muito bem. Porque ele só vai retirar o pedido dele quando está pronto. Porque antigamente como funcionava? Ele chegava aqui e falava pedido tal. Aí tinha que ter uma pessoa dando status por uma fila enorme, que você vai ver Sim. a quantidade de motoboy que tem aqui na hora do pico. E se ele respeita isso, cara, quando fica pronto, vira uma organização perfeita. Então, é pra isso que serve. Você tem as 3 telas, elas ficam inteiras cheias, é isso? Cara, a gente viralizou outro dia um motoboy que é famoso, eu acho, ele falou, cara, olha isso aqui. E aí estavam as 3 bombando, cheio de motoboy, mas organizado. Sim. Então, é um dia que flui super bem quando você usa a seu favor a tecnologia. Ó, que legal. E vamos mostrar a operação? Bora. Então, o que vocês precisam saber daqui? Essa é a nossa maior unidade em relação a tamanho e também organização. O andar de baixo é o meu melhor restaurante, então hoje são 7 por São Paulo. Esse é o que mais vende. E no andar de cima, por incrível que pareça, a gente está no Itaim e sim, a nossa fábrica é aqui. Na pandemia aqui foi uma super oportunidade. A gente resolveu na época a gente só tinha essa unidade, só mais uma. E a gente estava pensando em controlar tudo. E a gente não imaginava que ia crescer tão rápido. E aí a gente já tinha investido e a gente foi ficando aqui. E agora a gente vai ficar até... Aqui é quase JK com Faria Lima, né? Um dos metros quadrados mais caros do Brasil, né? Exatamente. A gente acabou botando uma produção que foi crescendo muito e hoje a gente dá conta. Mas aqui hoje, grande parte da nossa produção a gente conseguiu terceirizar. Então a gente fez parceiros que a gente ia lá, ensinava eles. Vou mandando. A gente ensinou eles o nosso padrão, entendeu que para ganhar escala, algumas produções você inevitavelmente perde um pouquinho daquele toque especial que você tem quando você é 100% artesanal. Mas, cara, valeu a pena, porque hoje a gente consegue crescer sem depender de ter que produzir 100% da produção inteira. Então agora a gente vai subir, vai ver um pouquinho a fábrica e aí já a gente desce e vê o restaurante.
gente entrou pela entrada padrão dos nossos colaboradores e aqui esse é um outro lado, que é onde é o recebimento de tudo que chega aqui. Então, lá embaixo tem compras, depois eu mostro para vocês. A gente tem uma câmera só para hortifruti não higienizada, então chega do Ceasa e eles vão higienizando com o tempo. Cara, pra você ver, hoje são quase 4.000 refeições por dia e o estoque é baixinho. A organização é boa, a gente tem um time de PCP que planeja muito bem. 4.000 refeições por dia, é isso? Caramba, essas coisas. E você vai ver o estoque, tudo de preparação. Cara, a gente trabalha com uma semana de estoque dentro do grupo, mas eu entendo que a gente faz um bom trabalho. Então, aqui é uma área de higienização, então a gente higieniza tudo que chega, sobe e aí vai para a produção. Nossa, mas é realmente maior do que eu pensava aqui. É grande. É um mundo aqui, né? É um mundo. Então, hoje, esse andar de cima, volto, tem que ter um mindset que é uma fábrica e aqui é como se fosse um envio para todas as unidades. Então, o gerente que está aqui embaixo, antigamente ele só vinha aqui e falava, pô, quero me servir aqui. Agora tem que ter requisição, o grupo ficou organizado. É como se fosse, a gente trata como um envio logístico mesmo. Então, o pessoal separa junto de tudo e aí depois joga lá embaixo para eles controlarem certinho toda a mercadoria que a gente produziu ou recebeu. Então a gente tem um escritório que aqui fica o pessoal de PCP, a gerente de produção, a nutricionista, que tem uma responsável pelo andar de cima e também ela toca lá embaixo. Isso é legal, gosto de falar, cara, na Papila a gente tem uma nutri responsável, uma diretora de qualidade, e depois, por unidade, eu tenho uma estagiária. A gente colhe a amostra de tudo. A vigilância sanitária, por lei, pede para você colher a amostra e você tem que guardar durante 7 dias. Cara, a gente consegue rastrear tudo o que a gente produz e serve para vocês, clientes, quando vocês pedem. E a gente vai fazendo uma reciclagem disso, né? Acabou 7 dias, depois você pode descartar. Então, pô, Antônio, comi, não me senti muito bem. Cara, eu mando para análise e vai fazer 7 anos esse ano a Papila e, cara, a gente nunca deu nada... em relação mandando para análise, nunca aconteceu nada. A gente toma muito cuidado com os nossos clientes, a gente serve peixe cru, trabalha com muita, como que eu vou dizer? Salada, peixe, frango. A gente é bem criterioso. Assim, a gente tenta dar o máximo para ter esse controle para o cliente. Sim. E quando você falou unidade, toda unidade da Papila segue mais ou menos esse padrão. Tem vários restaurantes. Em cima não, tem um padrão lá de baixo, mas bem menor. Aqui foi o nosso início, é onde a gente começa até os pilotos da clínica. Pô, vamos tentar fazer um hambúrguer. Aí começa lá embaixo, você vai ver. E a gente vai modelando, vai entendendo, pega dados, tem que dar um número X de pedidos pra gente escalar e como grupo depois falar assim, pô, agora tá fazendo sentido, vamos começar a conversar na expansão para todas as unidades. Entendi. E hoje são quantas unidades? São 7. 7 unidades. Todas em São Paulo? Todas em São Paulo. Aí esse ano a gente vai expandir, a gente tá indo para Jardins e vai abrir a primeira fora, que é em Santo André. Pô, que legal. A gente já passou por... Bem, nessa unidade a gente vai entrar, acho que, se eu não tô falando besteira, o 4º ano. Já mudou bastante. Aqui, por exemplo, uma época era peixaria. Eu vou abrir lá para você ver a extensão da sala. Cara, eu já cheguei a ter 10 peixeiros aqui, esse lado era só pia, a gente abria umas 15 caixas de salmão por dia, dá mais ou menos, cada caixa tem 30 quilos. Caramba. Cara, planilhas e planilhas de controle para ver o que é peixe limpo, o que não é. Cara, envia para unidade X, unidade Y, tem que manter a temperatura, você tá vendo que aqui a gente toma muito cuidado com a cadeia de frio de todos os alimentos. Aqui era mais frio ainda. E, cara, era um desafio enorme quando isso começou a incomodar demais. Peixe é o nosso core, né? Tem que estar sempre fresco. Então, a gente foi num fornecedor que é enorme aqui em São Paulo. Ele fez uma sala, ele só vende peixe. E ele hoje que cuida de toda essa parte do peixe. Aí a gente vai lá, volta e meia, fazer auditoria e entender como que tá. Mas, assim, se você entendeu que o nosso restaurante é organizado e limpo lá, assim, você entra na peixaria do cara, não tem nem cheiro de peixe, é bizarro. Então, a gente escolhe a dedo. 10 caixas de salmão é 300 quilos por dia, vocês faziam? Perfeito. Isso há um ano atrás, imagina. Hoje a gente tem um volume muito maior. Então, eu vou indo e voltando, assim, apresentando aqui. Hoje,
Deixa eu abrir aqui, dar bom dia pra galera. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, hoje, o que a gente produz? Nosso core, que é o arroz. Então, numa semana é 1 tonelada de arroz. Imagina que, cara, isso a gente mantém aqui para manter o padrão de qualidade. Porque tanto o salmão e o arroz são os nossos diferenciais. Se quiser ir lá e dar uma olhada lá no que eles estão fazendo, pode mandar ver. Isso é tudo arroz japonês? Tudo arroz japonês. Então, eu já tentei fazer no forno, mas, cara, para manter o padrão de todo dia, assim, para parecer que é feito em casa só com panela. Então, eles ficam o dia inteiro cozinhando. E aí, tirando o arroz, cara, a gente tem esse forno para ajudar com produtividade. É um forninho, você põe tudo com carrinhos que estão ali no fundo, põe aqui, cozinha, sai, tem um ultra congelador lá dentro que entra o carrinho. Então, cara, a comida lá tá a 100 graus, esse ultra congelador, ele faz com que a comida chegue a 2 graus muito rápido, mais ou menos em 2 horas. E aí sai dali, vai para aquela sala que a gente estava, põe a vácuo, 2 graus, e aí isso a gente, com laboratórios parceiros, a gente enviou, a gente consegue estender o shelf life. Por que a gente fez isso? Assim a gente consegue cadenciar a nossa produção e botar ali, um shelf que normalmente, se você só cozinha e não bota uma temperatura tão rápido, dura 2 a 3 dias. Assim, botando a vácuo, tirando ar, ele fica fresquinho, gostoso, parece que você acabou de cozinhar e dura 5 dias. Então assim você consegue ter previsibilidade na produção e ganha em escala. Pô, legal. A gente vê um pouquinho desse mundo que aqui quem olha de fora acho que não imagina isso, né? Uma operação do iFood tão grande com uma fábrica dentro do coração de São Paulo. Mas conta pra gente, Antônio, um pouquinho do começo dessa história. Você se formou na Ferrandi, em Paris, não é? Exato. Que é altíssima gastronomia e mudou para um serviço de dark kitchen que você não tem uma cozinha aberta para o público, você simplesmente faz entregas. Como é que isso aconteceu? Como é que você saiu da França para vir aqui para o Brasil montar uma operação desse tamanho aqui em São Paulo? Cara, uma bela pergunta. Não foi uma decisão fácil. Então, resumindo muito rápido, eu sou carioca. Então, isso tem que botar aqui na mesa, né? Porque eu ainda estou em São Paulo. O que eu estou carioca tô fazendo em São Paulo? Hoje muita gente veio para cá, na verdade. Mas eu, desde cedo, já descobri essa vocação que eu tinha e amor pela gastronomia. Então, eu comecei a cozinhar mesmo quando virou uma necessidade, eu diria. Eu morava perto da praia e eu comecei a pegar onda. Mas, cara, isso faz muito tempo. O surf não era nem um esporte bem visto, assim. Quem surfava era ali aquela galera, sabe? Da ovelha negra ali do rolê. E aí eu falei, mãe, amo, não sei o que. Cara, minha prancha quebrou. Ela falou, cara, sinto muito, se vira. Não vou financiar e nem te ajudar, não tem grana pra isso. Eu, beleza, então vou me virar mesmo. E aí peguei 3 receitas da minha família, na verdade 2 de família, que era o brigadeiro e a empadinha, que era uma briga quando tinha, sempre era, a gente fazia um número bom, mas, cara, quando botava na mesa todo mundo atacava e acabava rápido. Eu falei, cara, tem oportunidade aí. E tinha uma outra receita que eu amava, que era a coxinha. Eu falei, cara, eu vou fazer pra mim a melhor coxinha que eu posso fazer, e dava pra congelar. E aí depois no boca a boca eu vou vendendo. Só que aí eu fiz disso um custo fixo, né? Na minha cabeça como funcionava. Eu não precisava pagar aluguel, porque eu morava com a minha mãe. Então, quando eu chegava da escola, eu ficava produzindo empadinha, ou brigadeiro, ou coxinha que eu congelava. E aí a empadinha eu assava fresquinha para levar para a escola, vendia na cantina. E depois eu fiz isso na faculdade. Então, eu sempre tive... Você tinha quantos anos quando começou isso na escola? Cara, eu comecei de brincadeira com uns 14, 15 anos. E aí eu nunca parei, porque eu fazia uma negociação com as pessoas que trabalhavam lá em casa. Eu sempre estava ajudando a enrolar ou produzir, mas eu dividia lucro. Então era um complemento para mim e para a pessoa que trabalhava lá em casa. Então, mas eu tinha que acordar mais cedo para levar isso também todo dia de manhã, que eu pegava carona com a minha prima para ir para a faculdade. Eu falava, ela passava para me buscar acho que umas 6h30. Eu acordava às 5h30, cara, assava 200 empadinhas para entregar como é que fala? Na cantina da faculdade. Então sempre... Mas as vendas então eram na cantina? Cara, eu tinha essa venda que era minha venda fixa para pagar os custos. Ela me deixava uma graninha, mas não era aí que eu via o resultado. Então eu fazia muito boca a boca. Então brigadeiro, própria empadinha, então eu ia vendendo. Mas volto, não era que eu ficava lá me matando. Eu fazia isso só para ter um complemento e ser uma boa mesada para algo que eu queria ali na época. Que eu falei, cara, eu preciso começar a me sustentar. Então sempre tive essa independência. E pelo amor para estar ali cozinhando. E aí, quando eu acabei a escola, na faculdade era administração,
eu não contei, mas quando eu falei pra minha família, eu falei, pô, quero fazer gastronomia. No Rio, ainda nem existia a faculdade. Ia ser o primeiro ano que a faculdade de gastronomia estava entrando no Rio. Era qual universidade? Na Estácio. Na Estácio. E a minha família falou, cara, muito legal, mas veja bem, você quer ser um dono de negócio, né? Porque você quer... Não adianta nada você saber cozinhar, você tem que entender do negócio. Então, por que você não faz administração? Porque se no meio do caminho você desistir, cara, você já tá com um curso Sim. que é um a mais do que somente cozinhar. E eu fui. Fui para administração, mas, cara, lógico que dentro de um curso tem várias matérias que vão te... não brilham os seus olhos. Sim. A minha foi contabilidade, que é essencial para gastronomia. Mas, cara, eu não consegui avançar a faculdade porque eu travei em contabilidade. Todo o resto, eu quase que terminei. Só precisava, sabe aquelas matérias que você precisa finalizar para depender? Eu fui deixando de lado. E nunca acabei, porque eu estava já no terceiro ano, cursando ele. E aí eu falei para minha mãe, cara, quero fazer um curso de gastronomia, já que eu não estou muito feliz aqui. Na época eu estagiava com meu tio, eu vendia seguro. Aí eu comecei a ficar muito infeliz. Falei, mãe, vou abandonar o meu estágio, mas quero fazer um curso profissionalizante de gastronomia. Eu fiz no Senac. E foi o pontapé, assim, que eu diria, para eu ir para o mundo da gastronomia e me profissionalizar. Porque lá eu comecei a conviver com pessoas que eram do ramo e começaram a me dar insights do que fazer. E aí a minha professora do Senac incentivou muito e falou assim, cara, vai para um país de fora, mas vai para um restaurante, de repente, pequeno, legal, que você possa aprender e evoluir. E aí a minha família tem contato com a França. Meu tio e meu avô fizeram uma ponte para um restaurante de 1 estrela Michelin. Legal. Na França. Eu mandei meu currículo, deu certo. Eu fui para fazer um estágio de 1 mês nas minhas férias. Cara, no dia que eu entrei, na primeira semana, eu cheguei para o meu chefe, isso eu não contei para ninguém na época. Cheguei para ele e falei assim, cara, o que eu preciso fazer para não voltar mais para o Brasil? Aí ele me deu o caminho das pedras, fazer um curso aqui. Eu, porra, mas mais um curso, eu acabei de acabar um. Ele mas não é um curso, não é o curso. Eu vou te recomendar pro curso aqui de Paris. E aí ele fez uma carta de recomendação. Na época, eu fiz o École Grégoire Ferrandi. É um curso no coração de Paris, cara, super concorrido, que você só podia entrar com uma carta de recomendação e você fazia a sua carta do porquê você queria ir para lá e o curso tinha que te aceitar. Hoje ele virou uma esteira igual o Cordon Bleu mas na época não era assim. E eu fui fazer esse curso e à noite eu fiquei trabalhando com o meu chefe. Então, eu não fui embora. Avisei a minha família que eu não ia mais voltar. Tranquei a faculdade e, cara, por lá fiquei. Fiquei 7 anos na Europa. Caraca! Acelerando a história, eu fui pra lá, eu não falava francês. Então eu comecei lavando prato e descascando legume. Então todo dia à noite o meu chefe deixava eu olhar o serviço e entender como era. E eu amava, cara. Tipo, assim, quando as pessoas olham e falam, pô, a papila deu certo, tem o esforço de ter ido todo pra trás. Sim. E você ter conquistado aquilo. Era em média de 13 a 15 horas de trabalho por dia. Mas, cara, eu amava cada hora que eu tava lá. Né? Hã? E era um trabalho braçal, né? Não, totalmente braçal e, cara, todos esses realities que você vê, era mais ou menos isso, porque eu sempre fui pra alta gastronomia. Cara, Intenso. Tirando o glamour ali, o bicho comia, né? Então era... Você ouve muita coisa e vê muita coisa que, assim, hoje em dia a nova geração não suporta e não quer. Sei que muitos dos meus amigos lá fora... Cara, hoje a escala lá tá 4x3. Que eles não conseguem contratar mais, igual na nossa época, de pessoas que querem ficar o dia inteiro trabalhando. E que cada vez mais eu acho que isso vai, assim, não sei como isso vai se transformar, né? Então eu alonguei um pouco a sua pergunta, que eu precisava contar ali. Fiquei no restaurante de 1 estrela, aprendi tudo, fiquei até conquistar o cargo de chefia, depois fui para um 2 estrelas, um 3 estrelas. Aí o William, que é o chefe, eu trabalhei muito tempo no The Kitchen Gallery, que é 1 estrela. E fiquei muito amigo do chefe, amigo assim, ele virou meu mentor, né? Sim. E aí, quando eu tava aplicando para ir para um restaurante que era o que eu mais queria, eu fui aceito, fui contar para ele, ele falou, cara, sensacional, mas deixa eu te contar uma coisa, eu vou abrir o 3º restaurante e eu quero que você abra. Aí eu botei na balança e falei, cara, topo, mas então eu vou fazer o seguinte, vou voltar pro Brasil, vou tirar férias de 1 mês, que eu nunca conseguia, eu só tirava férias no final do ano e no meio do ano. Tinha, sei lá, 10 dias e 10 dias. Eu vou ficar 1 mês no Brasil e aí eu volto e fico com você de novo no restaurante. Fazia tempo que eu não trabalhava com ele. Ele pediu ajuda para eu formar uma galera nova e depois eu ia abrir
o novo restaurante. E o restaurante dele tinha estrela Michelin, ele era um chefe estrelado. Ele é um chefe estrelado. Aí ele abriu o terceiro restaurante, que ele já tinha um bistrô que bombava, e aí ele abria um terceiro bistrô numa pegada de massa, mas meio asiática. Ele é uma pegada franco-asiática, né? Mas ele abriu um restaurante focado em massa. E aí eu topei o desafio, só que eu falei pra ele, cara, eu vou pro Brasil. No que eu vim um mês pro Brasil, conheci minha mulher, que é daqui de São Paulo, e aí minha vida mudou. Eu já tava 7 anos e meio lá, e aí eu vi uma oportunidade, uma outra oportunidade, daí eu falei, cara, que não foi tão assim, né? Eu vim pra cá, depois fiquei com ela aqui em São Paulo, fiz uns eventos, vi que São Paulo rodava bem diferente do Rio, que eu amo o Rio de paixão, mas na época eu entendia que no Rio eu ia, eu ia ter que comer muito arroz com feijão para construir nome. Sim. O carioca hoje tá apreciando uma boa mesa, mas não é o lugar mais fácil para sair, cara. Quando eu vim para São Paulo e entendi o mercado, o plano do paulista é comer, sair durante o final de semana e comer. Aqui tem altos restaurantes. Eu diria que hoje a gastronomia no Brasil, mas tipo, olhando assim para São Paulo, cara, é tão boa como em qualquer lugar no mundo. Sim. Eu falei, pô, tem muita oportunidade, vou empreender em São Paulo. E aí fiquei aqui um tempo com a minha mulher, né, num mês que eu conheci ela, a primeira semana foi lá e depois eu fiquei 3 semanas aqui com ela. E aí nisso ela também ficou na minha orelha, cara, vamos voltar para São Paulo. Eu até então falei, cara, tenho minha palavra com o meu chefe, preciso ficar 3 meses lá. E esse 1 mês que eu fiquei aqui foi decisivo para eu falar para ele, cara, vou abandonar o nosso projeto e vou voltar para empreender no Brasil. Ele falou, você é maluco? Cara, larguei tudo, vim para cá e aí eu fiquei 1 ano e meio dando consultoria pro primo da minha mulher para entender o mercado. Então ele tem uma empresa de refeição corporativa para alta diretoria de banco. Então era muito, muito legal, assim, tinha uma central que fornecia para essa galera, ou você produzia dentro da unidade de grandes bancos aqui em São Paulo, ou grandes empresas. Isso me deu muito know-how para eu aprender o mercado brasileiro. Fiquei 1 ano e meio com ele, e depois eu sempre soube que eu vim para cá para empreender. No meio do caminho, um melhor amigo meu do Rio é casado com uma paulista. Ela falou, cara, vou te apresentar um amigo meu que ou você vai ser melhor amigo ou sócio. E a gente trocava figurinha todo mês. E é o meu sócio, o Alex, que a gente não só virou sócio, como grandes amigos, que me apresentou o melhor amigo dele. Isso, a Papila vai fazer 7 anos no final do ano. Aí, há 8 anos atrás, a gente se conheceu e idealizou o projeto, demorou 1 ano. Aí era uma casinha aqui do lado, pequenininha, de 180 metros quadrados. Cara, a gente fez ela crescer, foi alugando várias casas. No momento, isso ficou meio insustentável. E aí, a gente teve um sonho grande de construir essa central no meio do Itaim, uma loucura. Mas que, cara, graças a Deus está dando muito certo. Então, a escolha de sair da alta gastronomia e empreender com delivery, iFood, foi o meu lado, né? Tem o lado dos meus sócios também, que a construção da Papila é o sonho de todo mundo. Mas o meu lado era de enxergar muito o meu chefe no estrelado, que servia de marketing para ele. Mas, cara, eu conseguia ver muitas contas. Assim, o estrelado era muito difícil você ganhar muito com ele. Você ganhava um dinheiro, mas não tanto. E os bistrôs, ele porrava de ganhar dinheiro, que era o chamariz, era o estrelado. E aí, eu, como modelo de negócio, queria construir algo que desse muito certo, mas que não dependesse de mim, porque era algo que eu via no estrelado. Sim. Todo mundo vinha procurar o meu chefe. Quando ele não estava lá, o pessoal falava, puta, não estava tão bom. E aí, cara, eu sempre gostei de fazer comida em escala, sempre me brilhou os olhos em ter um negócio diferente. E aí, na época, o iFood sempre esteve em crescimento, veio a Rappi, cara, a gente viu uma oportunidade muito grande no mercado, especialmente aqui em São Paulo. Se olhar há 8 anos atrás, os grandes restaurantes, eles tinham entrega, mas eles não gostavam de fazer. Não. Eles botavam uma salinha ali do lado, ou botavam 2 caras e falavam, cara, vamos fazer aqui porque tem que fazer. Hoje o delivery virou um modelo de negócio. Não tem quem não tenha restaurante que não complete a renda ligando o iFood ou os concorrentes ali. E depois porque você abriu em 2019 a Papila, né? Foi 3 meses antes da pandemia. E depois da pandemia se tornou norma, né? Na verdade, quem não tivesse não sobrevivia naquela época. Perfeito. E a gente teve uma bola de cristal brincando que, cara,
A gente queria atender o delivery antes da pandemia. Então, assim, a gente criou um negócio que já estava pronto para atender aquela demanda. Então, cara, foi sorte e sorte. Não tem o que falar, né? Tem pessoas que dão certo. E, cara, eu brinco que a pandemia atrapalhou, porque a Papilla, quando a gente começou, cara, a gente fechava todo dia por falta de insumo. Ninguém queria atender com excelência, ter um produto muito bom pro delivery. Então, imagina que quando bateu a pandemia, que, cara, foi uma época muito difícil, a gente deu muito certo nela, mas da noite pro dia a gente começou a concorrer com o Brasil inteiro. Quer dizer, no caso, com São Paulo inteiro, né? Sim. Então, todos os restaurantes falaram, cara, preciso virar delivery. E nunca saíram dali, porque viram muita oportunidade. Sim. E, basicamente, foi isso. Então, aqui, como eu estava falando para você, hoje a gente só produz 34%, só não, né? Ainda produz 34% do que a gente precisa, e a meta é cada vez ir descendo. Conforme a gente vai ganhando escala, a gente consegue desenvolver outros fornecedores que mantêm o preço do qual a gente precisa para não ter que repassar para o cliente no valor final. Então a gente, como grupo, tem essa visão, assim, pô, dá para terceirizar sem perder a qualidade? Vamos fazer, porque você ganha muita escala. Então, hoje, como eu estava falando para você, o peixe, cara, o fornecedor hoje, ele só faz peixe. Então, às vezes, a gente bateu meta, cara, vende, pô, você consegue me mandar mais 40 quilos? Da noite pro dia, ele consegue me entregar isso. Sim. Quando eu fazia isso, impossível. Cara, esquece, impossível. Eu tinha que fechar a loja e falar, pô, batemos uma meta desse mês, consigo entregar uma gordurinha pequena, mas não muito, porque até chegar o peixe, você botar a galera para fazer, limpar, demora. E é recíproco para várias coisas que a gente terceirizou. Então, a gente conseguiu ganhar muita agilidade e escala mesmo, né? Sim. Essa é uma salinha que a gente processa todos os legumes e por aí vai. Então não tem nada demais, são um maquinário que hoje é o que mais produz aqui, que é a Robocup. E aonde a magia acontece, eu brinco, a área doce da companhia é a confeitaria. Aqui a gente produz 100% de tudo. Aqui não valeu a pena, é fácil fazer. A gente está no 7º ano, né? Então até 2 anos e meio da Papilla, eu tinha vários doces. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo na França e, cara, eu tinha uns doces que estavam assim no coração e eu queria vender isso para os clientes. Só que eram perecíveis, difíceis de fazer, cheios de processo. Então, era um bolinho com uma camada de chocolate branco, aí outro bolinho branco, aí um bolinho diferente, outro de chocolate preto. Só que, cara, isso não escalava, assim. Vendia muito bem, só que era assim, durava 2 dias, porque era um produto muito perecível. E aí a Papilla foi crescendo, se transformando, e a gente começou a entender que dava para fazer bolos excelentes, mas, cara, você produz, a gente tem esse ultracongelador que eu te mostrei, então ele não cristaliza. Então você consegue congelar sem que o cliente perceba e fica um produto final, assim, maravilhoso. Legal. Então hoje, como meta também, a gente tem que poder passar por esse processo de ultracongelamento para conseguir escalar e não perder, não ter muita perda. Então hoje a gente produz tudo, tá? Então aqui na Papilla de doce são cookies, a gente vende mais uns 1.500 cookies por dia. A gente nem consegue falar isso, cara, mas assim, são tantas marcas que hoje o Poke começou como Poke, como a Fortaleza, e depois, como grupo, a gente foi crescendo. E os doces vêm destoando. São doces simples, numa caixinha, mas, cara, feito com muito amor, você vai ver. Então, ó, bolinho tá no pré-processo. Que bolo é esse? Bolinho de morango. E, como toda boa cozinha e negócio, cara, você tem que pesar tudo para manter o controle e padrão. Então, tudo é na balancinha, cara, a gente pesa rigorosamente tudo que a gente produz. E o que eu te falei aqui, não tem um dia que você não entre aqui e eles não estão fazendo cookie. Então o cookie a gente boleia, deixa pronto aqui e aí manda pra ponta pra assar e deixar ele fresquinho, tá bom? Aqui, cara, é um belo exemplo de uma terceirização muito bem feita. A gente tem um diferencial hoje. Hoje não, né? A Papilla, quando começou, a gente começou pelo Poke, ele deu muito certo e depois a gente foi incluindo as culinárias seguintes, que já quando a gente criou e desenhou do início, a gente já queria ser multiculinárias. E isso daqui foi um puta diferencial pro Poke. O Poke, quando a gente chegou aqui e resolveu desenvolver uma marca de Poke, a gente pediu todos os concorrentes, que é como a gente faz até hoje. Pô, queremos entrar nesse segmento. A gente pede todo mundo e aí peso... Cara, destruo o que o cara te manda bonitinho, a gente destrói. Pesa na balança e aí planilha. E aí, cara, cozinhar a gente já sabe fazer conta. Aí a gente planilha, vê qual que é o resultado daquele concorrente
o como ele trabalha e depois a gente fala, pô, quero entrar nesse ticket médio aqui. Aí a gente pede e pesa. E aí, quando a gente fez isso com o poke, cara, quando você começava a comer e pedir a concorrência, você tinha que abrir 10 saquinhos para começar a comer. Porque você pedia um extra de nori, um crocante de chips de batata doce. Aí na hora que eu e meus sócios a gente estava fazendo esse teste, a gente falou, cara, até começar a comer demora uns 5 minutos e gera muita embalagem. Como que a gente quebra esse processo e ainda traz mais crocantes como diferencial? Aí a gente, cara, teve a seguinte ideia, simples, mas você põe um papelzinho manteiga em cima do arroz, do peixe e dos legumes que você pediu, põe os crocantes, que são, pô, se ele tá ali em contato, você manda, ele vai murchando. Sim. Então com essa simples ato de você só tirar, você joga ali dentro do poke, fica fácil, prático, ágil, e você consegue pesar tudo. E aí eu mostrei aqui, né, porque aqui durante muito tempo na produção que a gente passou, cara, você tinha um cara fritando o dia inteiro fazendo esses crocantes. Aí a gente foi numa fábrica, o cara só frita. Falei, cara, você não consegue desenvolver as minhas frituras? Falou, lógico. A gente assinou o NJ, cara, ele abriu uma unidade só pra gente, de colaboradores, e hoje ele fornece pro grupo. Que legal. Então foi um super acerto. E isso é mais barato do que quando eu produzia. Isso é um chips de harumaki. Então é aquele, legal. Quando você come o spring roll, rolinho primavera, ou até às vezes uns dumplingzinhos, a gente pega isso que já vem pronto, frita, joga um temperinho, que é tipo um togarashi, que é nori com gergelim e páprica. Ele joga aqui depois que frita e aí a gente depois distribui. Que legal. Estoque seco, deixa eu ver, bem, trancado. Tem que estar sempre trancado, a gente deixa aqui bem organizado, porque, cara, hoje transita aqui só quem pode, então se o pessoal lá de baixo sobe e tá transitando aqui de bobeira, advertência, não pode, eles sabem disso. Sim. Então agora a gente está descendo, aí imagina que você mudou de lugar, agora é o restaurante, tá? Vamos lá, aqui é uma área que a gente faz de evento, então a gente faz bastante evento corporativo, a gente lida como uma venda extra. Então, pô, você trabalha numa empresa, você quer, Antônio, quero 30 pokés. Você liga, a gente tem uma empresa parceira que toma conta disso, a gente que produz, mas ele que vem aqui tirar e fazer todo o serviço na sua empresa. Entendi. Então, a gente co-dividiu essa venda, ele vende muito café da manhã, e aí ele não vendia nada de almoço. A gente falou, pô, você não quer pegar a sua cartela de clientes e a gente cuida da parte do almoço. Então, é tudo feito aqui, como você viu, a área climatizada. A gente faz todos os grandes eventos também de São Paulo, Lollapalooza, Rock in Rio. Cara, a gente produz em média... A gente vendeu semana passada 5 mil pokés aqui. Caramba. Uma operação de guerra. Mas, cara, aí monta aqui, fica o dia inteiro montando, faz, levanta, bota a caixinha, controla a temperatura, vai para a câmera fria e aí vai reciclando e vai fazendo. Então, aqui é uma área de eventos super legal. Aqui é onde é refeitório para a galera. Então, eles vêm aqui, se servem, depois vou te mostrar ali. A gente tem um refeitório. Então, todas as unidades têm isso, refeitóriozinho, depois a gente abre ali para vocês verem. E aí tem uma área de descanso. Pô, como que você lida com o turnover? O nosso, referente ao mercado, não é... Ele é baixo, mas a gente passa por isso. Sim, acho que não tem quem hoje trabalhe com alimentação e não tem esse desafio. Mas, cara, aqui a gente pergunta, faz pesquisa de clima, pergunta muito para os colaboradores como eles estão. A gente, assim, ele que cuida hoje do negócio, ele que faz escalar. Então, a gente tenta fazer o máximo para eles ficarem felizes, mas que também que a gente não seja aquela mãezona que não é sobre isso, né? A gente está lidando com um colaborador mesmo. A gente oferece o trabalho e tenta fazer com que ele seja feliz aqui da melhor maneira possível. Sim. Hoje a gente está com 260 colaboradores. Só nessa unidade? Não, no grupo, na época a gente já chegou a ter aqui uns 130, 120. Hoje tem em média 80, 90. Cara, a gente expandiu loucamente. Numa época, depois da pandemia, a gente conseguiu fazer uma captação, apresentou um plano legal. Que legal. A gente vendeu 10% da empresa para isso. Cara, a gente quase quebrou, assim, foi uma loucura. Foi muito desafiador, a gente teve que puxar o freio de mão. Cara, demitir 40% do quadro, assim, não tem mérito nenhum nisso, é tipo, demérito até. Mas, cara, qual é a lição disso? A gente ficou mais forte, a gente venceu. E hoje está consolidado no mercado como um dos maiores players de delivery em São Paulo e dentro do iFood. Então hoje, como grupo, a gente criou uma cultura muito forte depois do que a gente passou, assim. E eu gosto de contar isso porque, cara, foi essencial para o nosso crescimento. E é muito comum, né? A gente já vê muitas empresas que é isso.
estão enxutas, funcionando bem, aí cresce um pouco demais às vezes, fala assim, putz, errei, puxa o freio de mão, ajusta, e aí depois que você passa por isso, a empresa fica muito mais saudável até para conseguir escalar, né? Cara, uma coisa de cada vez agora, isso. não tem mais, não vamos, porque vai ser, cara, não dá. A gente tem a nossa essência hoje, a gente fala. E hoje, assim, eu sinceramente eu sempre pedi papila, eu não tinha noção, não sei se você que está em casa tinha noção do tamanho dessa estrutura, deixa aqui nos comentários, inclusive. E aproveita, deixa seu like também. E falando um pouquinho sobre a gestão do negócio. Hoje, o que vocês têm de faturamento aqui na Papila? Como é que vocês lidam com o controle de margem? Porque no setor de gastronomia é algo muito delicado, né? Então, fala um pouquinho dos grandes números pra gente. Vamos lá, nos grandes números. Eu, hoje, então, na Papila, eu sou um dos fundadores e cuido do operacional, mas o meu sócio é o CEO, ele tem os números na ponta da língua, mas eu também tenho alguns. Então, vamos lá. Cara, em média, a gente está faturando 7 milhões, mês a mês. Tá. Eu botei a média ali, mas esse ano a gente deve, pro final do ano, eu sou o cara chato ali, sempre... Pé no chão. Não pé no chão, mas eu sou otimista, pessimista ali, cara. Vai dar certo, mas calma, tem que acontecer. Mas assim, tá lá, tá planejado, né? Então, sempre o segundo semestre é melhor pra gente. Então, no segundo semestre, a gente nunca faturou. Esse ano já foi um marco, a gente já bateu 7,5. E, cara... Esse ano vai fazer 100 milhões, então. Quase lá. É o que a gente quer, mas tá ali no business plan pra esse ano pra ser quase 80, quase 90. Então, a gente começou também um modelo de negócio novo, que é o físico. Então, eu abri a primeira loja física no Shopping Eldorado. É um modelinho pequeno. É um quiosque enxuto e, cara, graças a Deus, a gente tá no 6º mês e mês a mês a gente cresce e tá dando muito certo, mas é em shopping, então volto, eu sempre estou ali com... A gente ainda não tem os dados do ano inteiro, né? Sim. Eu gosto de ter muita informação para depois chegar e falar, cara, deu certo, mas estamos indo bem, cara, graças a Deus. A gente projetou lá para fazer 120 pedidos dia, já tá em média 180, então tá bem legal. Quem ainda não foi, cara, convido vocês a ter uma experiência no físico. Caso vocês estejam aí com não podem, cara, pede a Papila caso você ainda não conheça, porque vale a experiência, tá? E aí em grandes números, né? Você perguntou, pô, margem, vamos lá. A gente sempre teve um desafio grande, né? No primeiro, até o segundo ano da Papila, cara, a gente deu um resultado, a gente ganhava muito dinheiro. E aí, depois essa história começou a não ser bem assim, porque a gente pegou o final da pandemia, que você é do mercado, né? Então, você entende bem ali que ainda, durante a pandemia, as big techs estavam ali, você conseguia captar muita grana, né? Sim. A gente ainda pegou um final de algumas redes de alimentação e, para esse serviço de Dark Kitchen, estavam fazendo valuations enormes, vezes 5, chegaram a fazer até vezes 8, assim, a receita. De receita? Tipo, algo bizarro. E do último mês de faturamento. Então a gente conseguiu ainda pegar uma finaleira para fazer uma expansão que, cara, foi a pior coisa que a gente... Não tem certo e errado, sim, vai. Sim. Acho que toda a caminhada... Assim, eu brinco que foi a pior coisa porque a gente... Foi o que eu te falei ali quando a gente fez o tour. A gente expandiu muito rápido, que a gente conseguiu captar. Sim. Não foi um plano Você pode falar louco. de valuation da época, não? Cara, o valuation da época a gente estava faturando... Eu posso estar falando besteira, mas acho que a gente faturava uns 50, a gente vendeu a 115. Putz, um bom valuation, cara. Foi um bom valuation. Mas eu tenho que confirmar ali para te falar. Não, sim, só mas é mais números. ou menos por aí. O valuation foi a uns 115. Aí vocês pegaram cerca de 10, 11 milhões para investir em estrutura, é isso? Perfeito. Foi investimento em estrutura e para expandir. Cara, a gente quebrou a cara porque a gente expandiu muito rápido e não foi nem muito rápido. A gente tem um modelo de negócio muito consolidado que é para culinária fria e esse a gente sempre domina quando a gente vai para aquele bairro. Então, se ali tem um market share de 15%, a gente vai para lá e a gente sempre consolida ali de 6 a esses 15. E a gente pegou, qual foi o racional dessa expansão? A gente pegou o que era culinária quente dentro da Papila e a gente usou o mesmo para culinária fria. Só que o da quente o crescimento não era tão rápido igual era a fria. Então, como a gente expandiu para todas as nossas unidades, a gente precisava de um caixa maior do qual a gente captou. Só que a gente não estava performando tanto. E a gente falou, cara, vai dar merda. Vamos puxar o freio de mão, vamos assumir que a gente errou
e vamos sair mais forte disso, vamos voltar para a nossa essência, vamos crescer devagarzinho, foi o que a gente fez. A gente teve que, pela primeira vez, começar a desligar as pessoas, não pela falta de entrega, né, mas pela falta, não vou dizer de gestão, mas a nossa visão foi errada, a gente pediu desculpas, teve que desligar muita gente. Cara, foi um momento de muito aprendizado. Quem ficou, grande parte está com a gente até hoje. Então a cultura melhorou muito, a gente saiu forte disso. E, cara, a gente está colhendo esses resultados hoje. Imagina que nosso CMV, na época, era uns 40%, EBITDA negativíssimo, a -7%. Cara, hoje o nosso EBITDA vai bater esse ano de 12% a uns 20%. Então, cara, a gente saiu de uma empresa de negativo para um setor de alimentos assim, e bebidas de 7 a 15 já é uma boa margem, né? Para quem trabalha com escala. A gente está quase indo para um 20% ali, então... Não, 20% me impressiona, assim, setor de gastronomia é muito bom. Esse é no cenário dando tudo muito certo, tá? Mas, cara, não posso deixar de comentar ele. Sim. E tamo aí, tá dando super certo, esse é um ano de expansão. Então, enquanto a gente fala aqui, a gente está para inaugurar mais 3 unidades, 2 mês que vem, que é Jardins. Dark Kitchen também. Jardins vai ser um modelo novo, que é o modelo híbrido. Vai ser focado sempre em Dark Kitchen, mas vai ter uma portinha do lado que vai ter um salão para o cliente comer, porque ela é perto da Paulista. Então, quem mora aí pelos Jardins e perto da Paulista, fica o convite que já, daqui a 1 ou 2 meses a gente vai inaugurar. Se tudo der certo, daqui a 1 mês. Quando sair o podcast vai ter inaugurado. Exato. Então vai ser a gente vai inaugurar nos Jardins na Jaú com a Augusta. Fica pertinho da Paulista, com o ticket médio bem mais baixo do que no delivery. Então, vem conhecer. Hein? Então, a gente inaugura essa, que vai ser um modelo novo híbrida. Em Santo André, fora de São Paulo, é a primeira. Ela inaugura também no mesmo tempo. Lá, começa como delivery e depois vira híbrida, por um quesito de ser mais ágil, fazer só o delivery. E lá a unidade é um pouquinho maior, então a gente está projetando um salão diferente. E depois, em julho, agosto, inaugura Vila Leopoldina. Essa tá linda a unidade. Caramba, hein, cara? Trabalha, hein? Bastante. Mas a gente gosta, né? Então... É gostoso, assim. Esse é um canal voltado para empreendedorismo e gestão. Cara, o empreendedor tem aquele amor pelo trabalho, é muito bom, assim. Você trabalha, cansa, né? Fica exausto, mas quando você vê o resultado acontecendo, é muito gostoso. É muito gostoso. Pra gente... Cara, eu nunca sonhei que a gente ia ter uma empresa tão grande e cara, trabalhar com números tão grandes, né? Cara, eu sempre trabalhei ali alta gastronomia, equipes de no máximo 20 pessoas contando com um salão. Cara, hoje tem 250 pessoas, eu sou o dono e também hoje gestor da unidade. E o que é mais legal contar é você ver a evolução e conseguir também começar a trazer pessoas que, cara, fazem o trabalho melhor que você, né? Então, você só vai direcionando. E, graças a Deus, hoje na Papila a gente está cheio de gente boa e com sangue nos olhos ali para querer entregar do jeito que a gente criou. Legal. E assim, como é que, falando do ponto de vista de negócio, né? Porque eu conheci Papila há alguns anos pelo poke. E aí depois eu vi que, cara, foram entrando novas gastronomias, né? Cheeseburger, o próprio sushi. Como é que você toma essa decisão do ponto de vista analítico, frio? Né? Para assim, cara, eu vou fazer hambúrguer agora. Como é que você faz esse estudo? Como é que você sabe que vale a pena? Cara, eu sei que é um leque grande de variáveis que você tem que analisar, mas de uma maneira mais resumida, assim. Não, de uma maneira resumida, como que a gente faz para tomar a decisão? Assim, primeiramente é o core da empresa ser multiculinária. Aí qual escolher e como? O poke foi a primeira, a gente deu sorte de desenvolver o mercado de poke. Hoje tem, cara, redes de poke que faturam muito mais que a Papila e não param de crescer. Então, a gente foi um dos pioneiros, porque tinham vários em São Paulo. E aí eu tô contando essa história porque, assim, se a gente fosse olhar dados, pegar o iFood, qual culinária que eu deveria ser? Se eu escolher pizza ou hambúrguer, que é o maior mercado do iFood. Tipo, acho que, se eu não tô falando besteira, 50% do iFood é pizza e hambúrguer. Nossa. Depois você tá pulverizado em culinária japonesa, brasileira, asiático. Eu achei que japonês seria o maior, sabia? Não, pizza e hambúrguer, cara, eles destoam de todas as outras. Tanto assim, o mercado nos Estados Unidos, ele é até diferente. Ele é assim, mercado de pizza, mercado de hambúrguer, e depois você tem os outros. Porque destoa tanto, eles estão tão à frente,
que não dá nem para botar ali os números um ao lado do outro, falando de food service, né? Então, voltando à sua pergunta, como que a gente faz hoje para criar novas culinárias numa maneira analítica? O poke deu certo, e aí a gente analisa tudo. Qual a ocasião de consumo daquela culinária? Ela vende bem almoço e jantar? Como que ela performa hoje na área que eu tô e dentro do iFood? Então, oportunidade de crescimento dentro do nosso parceiro, porque eu sou exclusivo do iFood. Então, o poke foi uma bola de cristal. A salada a gente já queria ter, porque ele é um braço fácil. Ele já está dentro do poke, então são quase que multiculinárias que trabalham juntos, né? Você muda só um pouco, então o mesmo colaborador consegue executar aquilo ali. Aí quando você começa a entrar numa dificuldade maior, que é, exemplo, o sushi, que foi uma pergunta que você fez, sushi é um mercado enorme dentro do iFood. Ele tem algo que pra gente, Papila, funciona super bem, que a gente já trabalha com todos os insumos do poke, são os insumos do sushi. Aí para analisar, a gente põe quanto que a gente quer vender para qual público. Então, o sushi, eu não tenho a resposta para você, porque eu já fui um pouco de tudo, só não fui o sushi barato com qualidade. Então, eu já fui muito premium, eu já fui um pouco abaixo do premium, que sou um preço intermediário, e hoje no ticket médio do sushi está em R$120. Eu já tive um ticket médio de 300. Só que ele não escalava. A gente, como grupo, sempre quer passar do marco de 1 milhão, né? Expandindo essa culinária. Então a gente vai analisando muito dado. Tipo, dado e colaborador. Quanto que aquilo no custo de oportunidade do metro quadrado e para a Papila, em relação a trabalho, aquela culinária entrega. E aí dá tempo ao tempo. Então o sushi hoje é uma unidade que dá bem. É o maior ticket médio é sushi hoje, né? É o maior ticket médio, mas falando em faturamento, você não está falando besteira, ele está hoje uns 300 mil. Não é um faturamento que é expressivo, falando de uma culinária que hoje já está em 3 unidades dentro do grupo, ela não está em todas. Ela dá um trabalho alto de controle, né? Então, cortar sashimi, o cliente é muito exigente. Então, assim, ela hoje deixa dinheiro na mesa, mas ela dá trabalho para o que ela traz de retorno referente às outras culinárias. Então, a gente, como grupo, deixou ela de lado porque faz sentido, mas a gente não vai expandir ela mais por agora. Entendi. Então, a gente deixou ela ali meio numa geladeira e aí daqui a pouco a gente toma uma decisão. Hambúrguer é o maior mercado do iFood. Já está operando, a gente opera bem, mas, cara, a concorrência do hambúrguer é muito difícil. Então, já dando um spoiler, cara, como grupo também, a gente botou um deadline. Até o final desse ano, se ele não atingir os marcos que a gente quer, a gente vai desligar. Idem para o sushi, eu acabei não contando isso, mas se ele não atingir alguns números, a gente vai acabar desligando ou transformando ele numa outra oportunidade, que a gente tem o açaí hoje. Ele está crescendo bem. Então, se a gente fizer lanches naturais, tem o açaí, ele vem crescendo mês a mês, devagarzinho, e aí a gente fez um modelo operacional que não onera, ele só agrega ticket médio para a unidade. Então a gente vai vendo oportunidades e o iFood também traz insights. O hambúrguer de vocês, cara, se tem ali X colaboradores, por que você não faz lanches naturais que tem mais a ver com açaí e tem a ver com o seu core, que é vender poke, salada, bowls. Sim. Então, de repente você só está errando o que você está fazendo. Só que tudo demora, né? A gente é enxuto hoje em dia, então são vários desafios mês a mês que a gente vai criando como grupo. E então, a análise estatística... São pautadas são pautadas analiticamente mesmo. É pegar dado, analisar, ter uma equipe de estratégia que traz isso. Se não performa, a gente tira. Exemplo, vamos numa culinária que já não deu certo, foi a própria caseira que a gente mudou. Ela era uma culinária super premium, ela não escalava e a gente falou, vamos baixar o ticket médio e fazer como se fosse uma marmita, mas com uma qualidade boa. É uma culinária que vem crescendo devagarzinho, mas está crescendo muito hoje no grupo. Sim. Não, e a grande dificuldade da análise, você falou muito analítico, né? Quem trabalha com estatística sabe que você precisa de grandes amostras para conseguir tomar uma decisão estatística. E aí tem essa dificuldade, porque você começa... Cara, você vai pegar... A informação ali não é tão relevante, então você demora um tempo, você tem que... Tem um pouco até do gut feeling, né? Do que fazer para tentar melhorar esses dados antes de você ter uma amostra interessante que você te permite tomar uma decisão. Então, esse tempo de maturação da ideia é bem delicado, né? Você tem que esperar um tempão, às vezes está queimando caixa, não sei o quê.
É difícil, né, tomar essas decisões. E é super difícil tomar essas decisões e a gente foi aprendendo elas. Aí vou focar no sushi porque é algo que a gente sempre reformulou aqui dentro e tem a ver com isso que você perguntou. O sushi era um ticket médio que eu falei, né? De 300 reais o pedido. Só que tinha que ter uma equipe de sushi man super qualificada para entregar o cardápio que a gente tinha. Então, pô, imagina você escalar falando que você precisa de um dos melhores sushi mans e com, cara, um salário altíssimo. E se aquela venda, de repente, não vem, você começa a passar uma dor de barriga. Sendo que o cliente de 300 reais, cara, ele quer que você entregue no máximo 1 hora. E já tô botando um tempo alto, tá? Sim. 1 hora é bastante no delivery. E não era o core da Papila na época. Então a gente foi trazendo pessoas boas, mas que às vezes eles não conseguiam entregar naquele tempo. Então 1 hora e meia, aí você começa a perder cliente. E, pô, também é um mercado difícil aqui em São Paulo. Tem várias. Hoje eu brinco que, cara, a culinária japonesa já é uma culinária popular, né? Você vai no interior do interior, já tem lá no rodízio uma feijoada, um sushi. Você vê em qualquer lugar do Brasil hoje em dia. Então, assim, tem para todos os públicos, mas você tem que ver qual qualidade você quer. E o sushi, a gente entendeu que, pelo fato da Papila ser 100% digital na época que a gente inaugurou, cara, o cliente espera muito, né? Só que o cliente do sushi, quando você para assim, não sei qual sushi você gosta de comer hoje aqui em São Paulo, por exemplo. Fala um top, assim, que você vai comemorar. Delivery ou ir lá comer. Ah, cara, eu fui ontem no Oizumi, que é uma estrela Michelin no Brooklyn. Perfeito. Pra mim, um dos melhores japoneses de São Paulo. Ótimo, bela análise. Aí você vai lá, você fecha o olho. Qual a sua base hoje? O melhor pra você é ele. Quando você pede um delivery, você vai comparar a sua experiência ali. Aí, pô, você vai pedir o delivery dela, deve falar, pô, vale a pena, mas só vou gastar essa grana aqui indo lá, porque pra mim não vale. Então eu vou pedir um outro delivery. E aí foi aonde a gente entrou no 2.0 falando assim, pô, tô competindo com a Izumi que você falou, é isso? Oizumi. O Izumi, desculpa. Com o Izumi. Vou competir com ele. Cara, assim, modéstia à parte, né? A gente não contratou um puta chefe, mas não é fácil você construir uma marca e competir com um cara que tá lá no físico, construindo algo dia a dia, botando RP, imprensa, estrela Michelin. Pô, esse cara tá à frente da gente, né? Mas, de repente, ele gosta de vender pouco no iFood, aí eu entro a oportunidade de competir. Então, hoje ele não tem iFood ou estar no delivery. Mas nunca vai ser o core dele. Ele, no máximo, vai botar 10 boxes ali, porque o foco dele é atender bem o cara do balcão. Sim. Mas, de repente, pela construção de amizade, você fala, pô, cara, eu amo seu sushi. Você não consegue me fazer um box? Ele vai te fazer, eu acho. Não, já fez. Então, boa, viu? Aconteceu, Ele fez. E ele, alguma hora, vai olhar isso como uma oportunidade de negócio, que tem vezes que eu acho que ele vai ficar ocioso. Aí ele vai mandar ali pros melhores, pô, você não quer pedir um delivery, cara? A gente começou a fazer. E ele vai vender. Só que, cara, esse modelo não escala, é um modelo pequeno. Sim. Então a gente falou, pô, vamos para um modelo mais baixo, pegar um ticket médio de 200. O cliente de 200, na minha visão, ele é assim, cara, não vou ficar pedindo isso no delivery de 200. No delivery, quando eu peço, eu quero algo que já não chega bom. Então, eu consegui escalar um pouco o negócio, mas não foi. A gente chegou a chegar, acho que uns 500 mil. Aí a gente desceu a régua, foi para 120. Cara, não consegui voltar aos 500 que eu tinha, mas o 500 que eu tinha dava um resultado quase 0-0, porque eu tinha uma mão de obra também muito qualificada. Hoje ainda tenho uma mão de obra boa, mas, cara, que produz um pouco mais em escala. Mas tô com um cliente também que entende, a gente tenta dar o máximo no nosso sushi, mas também não tô escalando. É onde eu tô vendo a oportunidade. Cara, quem faz sushi em escala no delivery. Então, hoje a gente foca muito sempre que a Papila faz algo, é focado na qualidade. Então, de repente tentar fazer sushi em massa, é a minha última, um teste que a gente ainda vai fazer, né? Então assim, pô, será que o cliente que quer comer aqui no delivery, às vezes que é só quando você nem quer pensar, né? Você pede ali que eu quero ser recorrente. Então eu não quero ser um sushi que você vai pedir uma vez na semana ou que seja 2 no mês. A gente quer um sushi para você pedir quase sempre. E para você pedir quase sempre, você tem que ser barato. Para você ser barato, você tem que descer um pouco a qualidade, né? Sim. Eu acredito que esse seja o modelo perfeito para quando você quer escalar, mas uma visão minha sendo 100% digital. E aí, cara, se isso não der certo, a gente vai ter que desligar. Porque sushi, volto, você depende muito, por mais que hoje tenham vários maquinários, você depende muito do manual ali, né? Do manual, cara. O salmão hoje, ele limpo, cara, dá quase uns R$100 o quilo. Imagina que
você botou na sua ficha técnica que um sashimi tem que dar 20 gramas. Cara, se o seu sushi não é muito bom, se a faca não tá muito afiada, cara, sai pela culatra. Imagina você escala isso quando você tem várias unidades. Esquece. Não funciona. Então é melhor você não... Foi até o porquê a gente abriu o poke, que é assim, poke é você abrir quadradinho, salmão cortado em quadradinho, cara, você consegue controlar aquilo. Sim. Você consegue botar uma balança na saída e falar assim, cara, você tem que pesar todo salmão. Se o cara não tá pesando, depois você também consegue calcular. Mas é fácil, você não depende de ninguém. Você vê a diferença que você pode chamar 2 pessoas e treinar ela e falar assim, cara, você vai pegar uma unidade de medida, vai pegar aqui, vai passar uma régua, isso vai sempre dar 80 gramas. É diferente se você falar assim, cara, o salmão hoje tá mais mole, cara, eu vou cortar mais fino, tá mais grosso. Cara, isso é tudo um feeling que é muito difícil. Então, quem hoje ganha muita grana e consegue escalar sushi, cara, eu bato palmas que pra gente é um desafio enorme e a gente não tem... A gente consegue, mas a gente não passou da barreira que a gente queria ali do 1 milhão. Já para as outras culinárias, que também é o que você falou, pô, quais são os modelos decisivos para você escalar ou seguir adiante? Ela ser produtiva, escalar com facilidade e bater um faturamento que a gente projetou para aquele ano. Tá, bem legal. Aqui empreendendo cada dia, né? Aqui era uma unidade de negócio, virou estoque. É um bom problema, a gente já está lidando, vai fechar aqui bonitinho. E aqui já foi uma área só de hambúrguer, aqui era uma área de brasileiro e asiático. E aí foi nesse processo que eu te falei, cara, como que a gente deixa o menu mais enxuto, que performe bem e que os mesmos colaboradores consigam entregar isso em escala. Então a gente investiu muito tempo aqui para conseguir chegar nesse modelinho que seja um modelo rentável no final do dia. Então, como que você fez isso? Cara, a brasileira a gente falava, tem que ficar aberta manhã e noite. Hambúrguer, manhã e noite. Aí depois a gente parou e falou, cara, qual é o pico de venda e o que mais pra papila funciona? Cara, é à noite. O hambúrguer só vai funcionar à noite. A caseira, cara, a gente vende muita caseira de manhã, à noite quase não sai. Então, são 2 equipes diferenciadas, mas na mesma área. E a asiática funciona super bem nos 2, mas também tinha um menu muito grande. A gente falou, cara, o que mais entrega aqui? Tinha um forno que era só... Você estava agora no Japão, não sei se lá você viu algumas cozinhas. A gente tem um forno de alta pressão numa wok, sabe aquele... Sabe o que é a wok? Para quem não sabe, é aquele chapéu dos chineses, então é uma panela curvada, grandona. E aqui tinha um forno, cara, carésimo, com uma chama de alta pressão. Cara, a gente fazia uma comida deliciosa, só que assim, na escala, ficava uma fila enorme, cheio de motoboy esperando, a gente não conseguia escalar no cardápio que tinha. Cara, como que a gente põe esse mesmo cardápio sem esse forno e que escale? Cara, a chapa, a gente tinha uma pequenininha que era pro hambúrguer, a gente comprou uma maior. Cara, a gente puxa tudo na chapa. E, cara, 0 reclamação, padrão de qualidade manteve o mesmo. Alguns clientes repararam, aquele que vê a fundo, mas a gente estava disposto a, de repente, são os trade-offs, né? Assim, cara, não dá para ter tudo. E a gente conseguiu ter uma operação mais enxuta. Volto, o drive é rentabilidade com escala. Então, se hoje não passa nessa esteira, cara, ou não tem que existir, ou se a gente acredita muito naquela culinária, a gente precisa fazer um deep dive, entrar ali e falar, cara, então vamos mudar e fazer dessa forma. Aqui é o nosso core, nosso coração, 85% do faturamento da empresa vem desse modelinho. Então, o que ele é? Poke, fresh, bowls, torta, doce e wrap. E aqui também está o sushi, mas essas culinárias que eu te falei, elas estão em todas as unidades. Ali, por exemplo, a quente, ela não está em todas as unidades, só em pontos, como se fosse um triângulo aqui de São Paulo, e as outras a gente entendeu que a gente ainda não quis abrir. A gente esperou, porque não performam tão bem quanto quando a gente vai para uma área nova com esse core aqui, a gente costuma dominar aquela região. Eu estou indo para Santo André, o iFood mostrou que tem um ticket médio altíssimo lá e uma oportunidade de 15% de eu roubar aquele share de 100% lá de Santo André. E aí quando a gente vai, parece que é uma receita de bolo. Assim, a gente vai, são 3 meses para consolidar a marca, depois de 3 a 6 meses a gente já pega uma fatia de 6 e aí vai crescendo. Em algumas áreas a gente consegue crescer muito rápido, outras mais devagarzinho, mas a gente sempre... a nossa meta é pegar ali de 5% a 6%, a gente sempre consegue conquistar um pouco a mais quando a marca vai se consolidando. E aí, na época que eu te falei, a gente captou
foi na mesma teoria da quente, que a gente pegou e falou, pô, quando a gente vai para uma outra área, o iFood, né, ele provocou a gente, porque essa quente aqui no Itaim performa super bem. Mas quando a gente começou a ir para as outras áreas, não funcionou tão. Esse crescimento que eu te falei de roubar o share para quente era menor, porque já quando você tá lá no seu bairro, você já tem os seus que moram no seu coração. Para você conseguir entrar, roubar essa galera, cara, demora mais. E o quente, eu digo que ele é mais árduo assim para se expandir, porque ele tá suscetível a muito mais erro do que uma culinária fria. Então, quando você pede uma culinária quente, cara, se tá em pico, às vezes ela pode atrasar. Eu faço de tudo aqui para manter a cadeia de calor. Mas, cara, quando tá frio, não tem o que fazer. Então não vai chegar tão bem. Então você vai me dar uma nota não tão boa. O frio já é mais fácil. Só no verão que ele pode sofrer um pouco. Mas, cara, a gente faz uns ajustes operacionais que normalmente vêm a nosso favor e a gente consegue crescer muito no verão. A nossa entrega é rápida. Então em 30 minutos normalmente tá na sua casa. Então a pessoa aqui tem meta. Então em 15 minutos tem que ficar pronto desde o momento que você pediu. Estou falando na média e do pico, né? No pico, às vezes, eu demoro mais. Mas na média, são 15 minutos até chegar lá na janelinha, tá? Legal. Então, como eu te falei, aqui é o nosso core. Então, somos uma marca de delivery e num lapso de horas muito pequeno, vem muito pedido. Ó, tem ali, acabou de pingar um pedido, acabou de sair. Você vai ver que na hora de pico, não para. Você tem que estar muito organizado e preparado, planejado para conseguir atender essa demanda no tempo que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui é uma geladeirinha dos nossos pokés já pré-montados. A gente sempre faz isso pré-serviço. Então, imagina que a gente é um Mac, todo mundo conhece, eu vou fazer essa analogia ali. No Mac você pega lá quarteirão, cheddar, Big Mac. Você tem que ter um percentual já pronto para você vender mais naquele momento de pico. Então, se eu não encho essa geladeira aqui, eu perco de 30% a 40% de venda. Caraca. De oportunidade. Porque o cliente está comprando tempo e rapidez. Sim. Então, se isso não está aqui, cara, a gente deixa de vender, deixa bastante dinheiro na mesa. Isso são essenciais aqui. E como que a gente descobre? A gente entrega para os gerentes, tem uma equipe de dados que eles ficam olhando semana a semana e dia a dia o que tem que estar pré-montado ou não e quanto. Para também isso não virar contra a empresa, né? Sim. Pô, pré-montou demais, o que eu faço com aquilo? Cara, aí vai para Food to Save, que é uma outra empresa que quando a gente pré-monta, ele continua muito bom, mas se sobra para o dia seguinte, a gente manda para Food to Save, que é um aliado assim do iFood, que você manda lá com um valor menor, mas ainda está na qualidade, mas não está como a gente queria. Boa. E aí aqui, ó, tá tudo pro almoço. Então o arroz ele estava gelado, tem que ficar aqui para ficar em temperatura ambiente. Vai sair um pedido e aí depois tem que estar tudo muito organizado para na hora do serviço isso ter uma harmonia com a companhia e com o cliente. Então, o que você quer dizer, Antônio? Pô, tem que ter controle, né? Não adianta fazer uma ficha técnica eu não te mandar o que você está esperando ou se eu te mandar mais, como que eu controlo isso no final do mês? Então, a gente usa aqui colheres medidoras, elas têm que estar todas bem organizadas. Peixe, eles pesam tudo. Peixe e proteína, basicamente. E tem que estar tudo organizadinho e pronto para esse pré-serviço. E aí, como que funciona aqui? É uma unidade de negócio, são 9 colaboradores dentro dessa unidade, 9 para o serviço, né? Então, incluindo o sushi. E aí eles vêm montando. Sai a base, que é arroz e folhas. Depois tem legumes, proteína. E aí, no final, os crocantes que eu falei para vocês. Já a gente faz esse filme, aí eles põem um papelzinho em cima, fecha, e aí a gente controla todos os tempos e movimentos aqui na papila. Eu diria que esse sempre vai ser o nosso diferencial. A gente tem um sisteminha que ele fica subdividido dentro das unidades, que está ligado com aquela TV lá que vocês viram. Então, hoje, quando sai um pedido, eles têm que tirar, ó, tá aqui isso, tá ao vivo rolando. Então, o pedido, imagina que ele é seu, 1026, um poke. Ele vai sair, na hora que eu saio aqui da montagem, eu dou como finalizado. Finalizou aqui, ele vai botar a tampinha e aí a gente vai para a segunda etapa que está ali, que é a expedição. Então vamos lá. Pedido saiu daquela boqueta, vem para cá. Ó, já está sacola aberta aqui para na hora do serviço não perder tempo. Eles vêm, botam um poke aqui, separam a sobremesa, cookie,
ou bebida. E aí depois vem pra cá. Já tá tudo... Tem tudo escrito, né? Tá tudo aqui, ó. Tudo que é dessa parte, a gente grifa. Pra eles não perderem tempo lendo algo que eles não precisam, que era de lá. Então tudo que tá nesse segmento tá aqui, ó, em pretinho grifado. Eles vêm, põem dentro da sacola, separa, fecha e aí dá check. Esse check aqui é o final para dar pedido pronto lá. E aí ele põe aqui na prateleira que eles já sabem, aqui é para pedido quente. Então aquela fica quente, né? Ah, tem um forninho ali, né? Perfeito. Fica a 80 graus para também não cozinhar o alimento, mas para esperar e não perder, ainda mais agora que está no inverno, não perder muito frio até chegar na sua casa. E as outras prateleiras frias. E aí o motoboy vem quando está pronto, ele olha lá e aí retira. E para você que está em casa assistindo agora esse episódio, que é 7, 8 da noite, está na hora de pedir um pokezinho, né? Pô. Um poke, um cheeseburger, alguma coisa do tipo. Exato, um pokezinho, um wrap, se é mais fit, cara, tem salada também, vambora. E se quiser um cookie também, né? É para momentos de indulgência, cara, aqui essa unidade tem duas, né? Fecham até 3 da manhã, então pede um doce à noite ou até um poke. Fica à vontade aí com o horário. E aí, Antônio, a gente caminhando para... Pô, primeiro, muito obrigado por todo o tour que você fez aqui com a gente. Parabéns pela história sensacional que vocês têm. A gente está chegando na hora do almoço, então vai começar a ficar movimentado aqui. Vou liberar o chefe para atuar. E se você tivesse, para quem quer começar a empreender, para quem quer gerir melhor a própria empresa, o que você daria de receita do seu negócio? Quais são os pilares que você vê que sustentam o seu sucesso e o sucesso da Papila? Cara, vamos lá. A receita do negócio, diria, de sucesso da Papila, assim, tem uma união, um quê que eu brinco que é sorte, mas conseguir os sócios certos com a mesma visão e principalmente os valores Sim. que eu tenho. Mas falando de puro negócio mesmo, minha especialidade é em alimentação. Então, eu brinquei aqui, né? Mas brinquei não, né? Contei que eu empreendia, mas eu sempre fui muito pé no chão e Caxias em não ter a parte do amor ali da arte, né? Então, sempre, cara, quanto custa isso? A quanto eu tenho que vender para isso dar certo? Então, desde que a gente começou a Papila, fora eu ter o meu sócio, que é o gestor, mas eu também tenho essa visão de, cara, eu vou criar uma receita para dar certo. Não adianta... A gente estava aqui falando de sushi, né? Eu botar lá que eu vou vender 20 gramas pro meu cliente, eu mandar 50, ele vai ficar feliz, mas no final eu vou falir o negócio. Então, o SCC é jogo duro ali para criar algo e seguir com aquilo. E quando você está falando de alimentação, você tem que ser uma pessoa executora. Então, é todo dia a mesma coisa. Se você é bom em rotina e gosta de disciplina, cara, você pode ir para esse ramo. Minha visão, né? E então, a receita do negócio foi estar com as pessoas certas, criar um modelo de negócio e seguir aquilo rigidamente todos os dias com disciplina. Então, para mim, é isso daí. Você ter... É amplo, né? Mas... Não, é a boa e velha disciplina, né? A boa e velha disciplina. Deu certo porque, cara, do D0 tava eu, Bruno e Alex. Cara, no início a gente não tinha grana, então a gente tinha que vir aqui todos os dias, cara, ficar fechando sacola, limpar chão, não tem essa. Hoje, durante uma fase da Papila, era assim, cara, tá bombando lá de motoboy, cara, bate lá no setor de compras, manda os caras ficarem 40 minutos aqui empacotando, porque a gente precisa vender. Sim. Então, lógico que isso é um modelo que não escala, né? Mas a gente criou essa essência de, cara, todo mundo tem que se ajudar no momento necessário. E lógico que hoje, com o tempo, você vai deixando alguns valores, você tem que... Cara, não dá mais, né? O cara de compras tem que ficar focado ali em fazer compras e ser analítico em trazer outras coisas do que ele, entre aspas, investir ou perder o tempo dele fechando uma sacola. Mas a gente criou muito isso. Então, sempre um trabalho em equipe, cara, com disciplina, tá ali todo dia batendo um bumbo. É aquele velho ditado, né? O olho do dono e barriga no balcão que vai fazer o gado engordar. Então, a gente seguiu isso à risca e deu certo. E é muito legal isso que você falou, né? De não ter... Óbvio que você acaba tendo um amor à arte, mas não tratar o amor à arte como o principal do negócio.
você vê muitos casos, especialmente na gastronomia, a grandíssima maioria dos restaurantes quebram nos primeiros anos. Grandíssima. Assim como quase toda empresa, né? Mas acho que eu tenho a impressão que na gastronomia é ainda mais. E aí o que você vê é o seguinte, a pessoa lembra da receita da avó, do pai, fala assim, cara, isso aqui não tem como dar certo, é um parmegiana que eu aprendi na Itália, não tem como dar errado, desculpa, parmegiana que eu aprendi na Itália, todo mundo vai amar. Você faz um prato, as pessoas amam, maravilhoso, um preço acessível, e você vê no final das contas, no final do mês, que as contas não fecham. Aí não adianta, o parmegiana de fato é um dos melhores. Eu tenho uma história muito boa e inclusive ela é aqui da Papila. Cara, eu tava no supermercado e encontrei um casal que, cara, eles acompanham a Papila, igual você falou, desde o início. Ela falou assim, Antônio, tô grávida, cara, você não tá entendendo, eu preciso comer aquele bolo que você fazia. Você tirou ele do cardápio. Ela falou assim, eu pedi ele, cara, dia sim, dia não. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa, a Papila mudou muito. A gente cresceu, e aí eu tô contando essa história porque assim, cara, machucou meu coração quando eu comecei a tirar essas receitas e às vezes até que fazer receitas que eu não queria, porque o Marco, que é nosso sócio hoje, ele tá com a gente já, a Papila vai fazer 7 anos, ele fez 5 anos semana passada. Ele já foi um pouco de tudo, mas hoje ele é o head de estratégia da Papila. E ele falou assim, Antônio, eu vou te falar uma coisa. Aqui o top 10 doce do iFood. Cara, eu quero que você faça um deles. Aí eu falei, pô, mas o top 1 é um bolo de cenoura com brigadeiro. Ele, e daí? Eu falei, cara, eu não vim aqui pra fazer um bolo de cenoura com brigadeiro. Ele falou, Antônio, faz o bolo que você quiser, mas só faz um desses top 10. Eu falei, então eu vou fazer o bolo de cenoura com brigadeiro mais fácil do mundo. Ele falou, faz o que você quiser. Cara, eu fiz o mais fácil do mundo. No dia seguinte, depois que a gente escolheu a venda, em um mês, já era o produto mais vendido da Papila. Então, e o mais rentável, e cara, aí ficou aquela história, né? Ele falou assim, lógico que a gente não vai viver de um cardápio onde a gente faz tudo que todo mundo faz. Sim. A Papila hoje é um mix do, tipo, o feeling nosso de empreendedor, do que a gente quer lançar, versus o que o mercado quer comprar também. Então, hoje, você perguntou receita de sucesso, acho que essa é uma delas também. Com o tempo, a gente entendeu o que o cliente queria, e não só isso, a gente criou uma base de clientes que a gente chama de Papi Lovers. Então, hoje não adianta a Papila falar assim, cara, eu quero tá com uma trend do Morango do Amor, quero inaugurar um Morango do Amor da Papila. Aí a gente cria o nosso produto e fala, cara, isso vai ser hit de venda. Não. Quem vai deixar isso lançar são os Papi Lovers. Então, a gente manda lá um WhatsApp para eles, é uma base que vai rodando. Hoje é um grupo de WhatsApp, se eu não estou falando besteira, de 50 a 100 pessoas. A gente manda, aí eles falam, eu quero receber. A gente cria um NPS e aí eles preenchem esse NPS. A nossa barra no NPS tem que ser acima de 50. E, cara, é um número difícil, assim, para esse método. Se não passa de 50, se a gente quer muito lançar aquele produto, a gente tem que fazer reajuste até reenviar de novo até passar de 50. Cara, se a gente faz um reenvio e não passa, a gente cancela e vai para a próxima. Então, hoje, quem deixa ou não lançar produto são os nossos clientes. Então, também você saber, lógico que às vezes no início do negócio, acho que é uma maturidade sua como dono, né? Saber que é um feeling seu daquilo dar certo, mas chega um momento que você tem que parar e perguntar para o seu cliente, cara, qual é o meu diferencial e o que você entende aqui? Quando você entende isso, cara, você só vai fazer o seu cliente ser mais recorrente e vai trazer mais público, que é o que vem acontecendo com a Papila. Então, cada vez mais a gente deixa de falar que a gente tem razão e a gente começa a perguntar pro cliente, cara, o que é essencial e o que a gente precisa ter na visão dele. É ele que tem que ditar o mercado, claro, né? É ele que vai comprar, né? E volto, lógico que a gente tem que ter o feeling de empreendedor, mas eu diria que a gente hoje usa o dado para ter o feeling, para daí atacar. Que aí, cara, é você unir o útil ao agradável, né? A chance de dar errado é muito menor. Bom, para você que assistiu esse episódio, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, mas continua mais um pouquinho, porque agora a gente vai ver como é que tá a fila de entrega, e acho que a gente até vai fazer um pedido. O que você acha? A gente vai lá, acompanha o nosso pedido e vê como é que ele vai chegar aqui pra gente. Pode ser? Com certeza. Antônio, brigadíssimo, cara, um prazer enorme. Foi um prazer. E agora, vamos fazer o nosso pedido.
Chegou nosso pedido. Agora é degustar. Pesado? Tá pesado. Deixa eu apoiar aqui, ó. Embalagem bonitinha. Lá, ó, tá real, lá, ó. Peguei crédito, o paguete tá real. Tá bonito, hein? Vem aqui, eu posso chegar aqui. Você vai me dar o que você vai chegar aqui agora? Ah, eu só tenho que aqui. Um brinde. Até o próximo episódio, pessoal.